Salve, salve, P, P, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de mercado. Não sei se você sabe, mas deveriam saber. Nós começamos o nosso alistamento. Alistamento de quê, Patrick? O alistamento da nova era do TC, tá? O TC, para vocês que não sabem, nós somos uma comunidade de investidores, de traders, a primeira comunidade a ser listada em bolsa de valores. E agora a gente está fazendo um alistamento para a nova fase, para essa nova revolução que a gente vai fazer. Ah, mas alistamento de quê? Eu não vou contar. É surpresa. E essa você vai matar essa surpresa assim que você baixar o aplicativo e clicar no botão Aliste-se, tá? Então, tô falando isso porque se tem alguém aí assistindo que é parecido comigo e é curioso, não ia aguentar de curiosidade e ia lá clicar para ver o que é esse alistamento, né? Então, se eu fosse vocês, eu faria isso. Mas vamos ao que interessa um pouco menos agora, né? Que é esse estudo de mercado do dia de hoje, tá, pessoal? O que a gente tem que fazer aqui? Trabalhando o nosso mini índice, tá? É, Trabalhando esse nosso IBOV, né? Eu estou levando em conta aqui duas regiões, tá? A gente tem uma região de desequilíbrio do gráfico de uma hora, tá? E a gente tem um outro ponto aqui embaixo do gráfico de 4 horas que custaria aí uns 400 pontos o stop, tá? O que eu vou querer levar de orientação para o Patrick de amanhã é o seguinte: quero procurar compras por confirmação, porque se eu for cair pro nosso mini índice, tá? Vocês estão vendo a bagunça que tá isso aqui, né? Então o que eu vou fazer? Sendo bem sincero, vou tirar todos esses desenhos que eu tenho e vamos fazer a análise do zero, tá? Por que a análise do zero? Pessoal, gráfico de 4 horas. A gente tem esse rompimento e essa referência de alta. Não é isso? Aí a gente cai, tendo muito nítido aqui, né? Alguns pontos. Então, nossa mínima, nossa máxima. A gente tem também, pelo gráfico de 60, pontos. Deixa eu marcar o de 4 horas primeiro. Pontos que são predominantemente compradores e pontos que são predominantemente vendedores. Então a gente tem aqui, ó, um grande ponto comprador. E a gente tem em cima um grande ponto vendedor, tá? Esse nosso ponto comprador, se a gente cai para o gráfico de 60 minutos, a gente pode marcar aqui regiões mais específicas compradoras. Afinal de contas, aqui estamos falando de uma amplitude de 2.000 pontos, né? A gente pode marcar regiões mais específicas de compra, assim como a gente pode marcar mais regiões específicas de venda. Não é isso? Caindo aqui para os gráficos de 15 minutos, pode marcar fundos que são muito importantes nessa jornada de alta do nosso mini índice, tá? E aí, para facilitar ainda mais, né, a vida, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode considerar, calma aí, a gente pode considerar esse fundo, tá, como um fundo importante do gráfico de 60 minutos. Por que esse fundo um fundo importante? Porque esse fundo está ancorando essa movimentação de alta
do gráfico de 60, tá? Tá ancorando essa movimentação de alta. Se a gente cai para os 5 minutos, eu, Patrick, ainda tô encucado com este ponto vendedor aqui, ó, que vai do 137.900 ao 138.300, tá? Eu, Patrick, ainda tô encucado com esse ponto, então eu vou deixar ele marcado aqui para mim, beleza? A movimentação de hoje, o que que ela nos mostrou, pessoal? Ela nos mostrou um interesse em continuar o movimento de baixa, tá? Até onde pode ir esse movimento de baixa? Ele já está chegando em uma região de limite, né? Ou seja, esse ponto que a gente está trabalhando aqui já é um ponto predominantemente comprador, tá? Só que é um ponto predominantemente comprador que tem aí 500 pontos de amplitude, que uma operação custaria quase 400 pontos de stop. Então, o que que eu preciso encontrar para poder comprar aqui? Alguma confirmação. Ou seja ela alinhada com o Ibov, microestrutura, agressão, alguma coisa eu tenho que encontrar para poder estar comprando aqui nesse ponto, tá? Por quê? Porque é uma região, né, que eu, vamos dizer assim, é uma região que eu não posso comprar a mercado nela, né? E a gente tem um outro ponto predominantemente comprador aqui embaixo, né? No 134.700, que aqui já dá para a gente arriscar uma operaçãozinha aí, né, de risco, tá? Que na verdade, pessoal, eu vou deixar marcado aqui, ó, um balão apagado aqui, porque aí seria como se a gente pegasse o falso rompimento. Ele faz o falso rompimento, caindo 130 pontos, a gente larga 100, 200 pontos de stop e tenta comprar, tá? Então eu vou até escrever isso aqui. Beleza? Bom, o que que a gente precisa fazer agora nesse nosso gráfico? A gente precisa marcar os topos e os fundos que a gente precisa romper ao longo do pregão de amanhã. A gente já tem aqui, que eu vou passar para vocês, né, o fechamento do nosso leilão, tá? Que o leilão fechou no 133, 135 e 300, ou seja, o leilão fechou aqui, ó. Leilão a gente teve uma barra ainda aqui para baixo, tá? Fechando no 300. O que que isso implica? Isso implica que a gente está dando continuidade para essa movimentação de baixa. Isso implica que o mercado ainda não cansou de cair, né? Agora, aonde eu tenho topos importantes aqui para monitorar? Eu tenho um topo importante aqui pelos 5 minutos, aqui no 133, na verdade não, aqui no 133.900, tá? E eu tenho um topo importante também, um pouco mais acima, no 136.100. Ou seja, o mercado amanhã, pessoal, se ele acordar fazendo isso daqui, o mercado ainda é baixista. Agora, a partir do momento que ele fizer isso daqui e der continuidade ao topo, aí a gente está falando de ver o mercado invertendo, tá? Então, o primeiro cenário que eu tenho é esse daqui, né? Obviamente
o segundo cenário que eu vou trabalhar no pregão de amanhã, tá? Vão ser com movimentações de falso rompimento nessas regiões, tá? Então, deixa eu até aumentar isso aqui. Então, o primeiro cenário que eu tenho é esse daqui. Cenário 1. O segundo cenário que eu tenho é esse daqui. E esse é o cenário 2. O terceiro cenário que eu tenho, ele trabalha com o quê? Com essa referência aqui de baixo. E aí seria, tá? Eu trabalhar vendido em pontos como 136.760, né? Pô, Patrick, eu posso trabalhar vendido aqui no 137.260? Posso. Só que aqui eu preciso de um cuidado maior um pouco. Qual que é o cuidado maior um pouco que eu tenho que ter aqui? Que especificamente nesse ponto, tá? Eu tenho que estar ciente a liquidez. Eu tenho que estar ciente a liquidez que eu tenho aonde? Exatamente aqui. Que eu vou deixar essa liquidez desenhada. Por quê? Porque se porventura, né, essa liquidez for capturada, aí eu vou conseguir vender nesse 138. Pô, Patrick, mas você está falando de vender num lugar 2.700 pontos para cima? É, é um ponto. Agora, então se eu tenho o cenário 1, 2 e aqui eu tenho o cenário 3, né? Eu tenho algum outro cenário? Tenho, o cenário 4. Que aí o cenário 4 seria tentar uma compra nessas regiões através de uma confirmação, tá? Então, esse aqui seria o cenário 4. E aí a gente tem também, por último, mas não menos importante, o cenário 5, que é esse falso rompimento. Mas, Patrick, eu só tenho 3 oportunidades de trade num dia. Não posso ficar tentando esse tanto de trade. Gente, para o mercado dar todas as oportunidades, ele tem que cair 900 pontos e subir 3.000. Ou ele tem que subir 2.000 e depois cair 3.000 e pouco, né? Então, não é um cenário muito provável que aconteça tudo isso ao longo do pregão de amanhã, tá? Mas são esses os pontos que eu vou estar de olho para trabalhar no ponto de amanhã. Lembrando que, né? Lembrando que cenário 1 é um cenário de falso rompimento. Cenário 2, aguardar confirmação real. Cenário 3 é um cenário que eu tenho que atenção à liquidez. Então, é observar a forma a qual o mercado chega.
Cenário 4. O cenário 2 e 4 é a mesma coisa, né? Então eu vou fazer isso, quer ver? Ó? Calma aí. Cenário 2. Vamos alterar isso aqui, ó. Aí eu coloco aqui cenário 2 também, porque é o mesmo cenário, né? Aqui no 3 dá para trabalhar cenário 3. Dá para trabalhar no risco. Cenário 4, que agora é esse aqui de cima, cautela a forma a qual o preço chega e botar a liquidez para eu saber que tem a liquidez, para eu lembrar que tem a liquidez, né? E o cenário 5, balão apagado. O que é o balão apagado? O mercado veio caindo reto aqui, ó, acordou amanhã caindo 400, 500, 600 pontos. A gente deixa um balão apagado aqui. Por que, pessoal? A gente deixa um balão apagado aqui na ordem, tá? Porque o negócio é o seguinte, nós vamos comprar aqui, tacando um stop de 200 pontos. Se isso for pagar, nós vamos subir 1.300 pontos reto com ele. Se isso for estopar, galera, olha o buraco que tem aqui para baixo. Nós não vamos mais tentar comprar. Aí nós vamos cair para microestrutura e tentar vender, tá? Então, assim que eu vou levar o meu gráfico do índice para o pregão de amanhã, os 3 cenários estão desenhados. Meu outro gráfico que fica aqui do lado vai ir nos 5 minutos com um zoom um pouco mais próximo, né? Para ficar melhor observação. Esse eu vou levar assim nos 15 minutos mesmo, tá? Dólar, Ibov, tá? Outra coisa. Esqueci de falar um negócio no Ibov. Que o ideal amanhã, tá? É só se operar com o Ibov aberto, tá? Só operar com o Ibov aberto. Então, deixa eu puxar essa linha para cá. Deixa eu até colocar isso aqui como mantra 01. Aguardar a abertura do Ibov. Pronto. Agora vamos para o dólar. O que acontece, pessoal? O dólar. Dólar, se a gente for abrir aqui, ele está em um dos limites, né, que a gente tem aí de alta. É o melhor? Não. Eu não descarto a gente ver no dólar, tá? Pelo gráfico de 1 hora, uma movimentação como essa daqui, ó. Tá? Não descarto. Por quê? Porque a gente ainda tem muita liquidez para se acionar no dólar. O dólar fechou no 7,33, tá certinho. Só que é fato que pelo gráfico de 1 hora a gente formou um bloco, uma região compradora muito grande aqui nesse 5.678. O que isso significa? Significa que para a gente ver o dólar, aí estamos falando de 11 pontos de stop. Significa que o quê? Para a gente ver esse dólar ignorando essa região, tá? A gente vai precisar ver uma porrada muito forte na bolsa. Então, eu vou deixar aqui os primeiros cenários, segundo cenário do dólar, terceiro cenário no dólar, tá? Comentem aí, pessoal, se vocês gostaram desses cenários aí, igual eu fiz do mini índice. Se vocês gostaram, deixem nos comentários também qual outros ativos vocês gostariam que eu fizesse isso. E se vocês querem que eu faça isso também no mini dólar, tá bom?
Beijo para todo mundo, bom descanso, se alistem e até amanhã. Fui!